Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Hoje estou aqui novamente com o João. O João ele vai aparecer daqui a pouquinho, mas eu tenho um anúncio antes de começar a live. Eu postei ali na aba de comunidade do canal sobre a terapia popular. É um evento mensal, né? Então, uma vez por mês eles abrem as inscrições para quem tenha para quem tem o interesse de conhecer terapias, né? Então, lá tem terapeuta, tem psicólogo, tem teta healer, tem mas é tarô terapêutico, tá? É diferente do tarô oracular de você fazer várias perguntas. É um outro modelo, mas tem tarô, tem constelação familiar. Eu não sei se nesse de novembro teve, mas pode ser que no de dezembro tenha. Então, esse aviso é só para vocês, porque assim, em todas as leituras de tarô que eu faço, eu sempre fico indicando terapias, faz isso, faz aquilo, e às vezes, por você não conhecer, às vezes existe aquela resistência de fazer um investimento muito grande, porque essas terapias, elas não são assim super baratas, né? Mas a terapia popular, ela existe justamente para isso, tá? A terapia popular é um evento mensal criado pela Lana. Eu vou colocar na descrição do vídeo, depois que terminar a live, o Instagram, porque vocês ficam sabendo tudo pelo Instagram e eu vou postar na aba de comunidade do YouTube também, tá? Então, se vocês, assim, querem uma oportunidade por um valor simbólico, R$ 70 uma sessão de 30 minutos na terapia que você escolher, tá? Eu acho muito legal e principalmente para se você quiser testar uma terapia que você não conhece ainda, tá? Então, só queria colocar esse aviso e vamos chamar o João aqui. Olá, João, tudo bem? Olá, Seja boa bem-vindo. tarde. Obrigado. Vamos lá, chegamos em dezembro. Uau, olha só, você falou dezembro, eu tô aqui viajando, porque é engraçado, né? Porque quando a gente fica em casa e a gente não sai para trabalhar, a gente não tem muita noção de tempo, né? E eu acho tão engraçado porque toda vez que a gente se encontra, que é um choque, porque a gente fala, setembro, deixa eu falar, putz, setembro. Oi, agora vamos falar de novembro. A gente fala, nossa, novembro, dezembro. Sobrevivemos a Muito 2021, bem. João. Fechamos um ano, como a gente tinha combinado na primeira É live que a gente verdade. fez junto, que era para falar dessa energia do ano, do número 5. Então agora a gente fecha os 12 meses. Então tem muitos aprendizados que eu tive nisso, de percebendo essas coisas, que as pessoas falam, Uhum. você faz isso, tem tudo, mas quando a gente faz uma leitura de energia, que não é uma leitura oracular focada numa pessoa, tem algumas percepções, tem algumas situações que você vai percebendo no tempo. Eu percebi, aprendi muita coisa. Então agora a gente fecha este último mês. Uhum. É fácil falar olhando para trás agora, né? Então você quer entender o que, Uhum. que nós falamos, o que, que a gente conseguiu antecipar, não prever, mas perceber nesses movimentos que estavam acontecendo, olha nas primeiras. É. Né? O que, que eu O que eu falei para achei você em janeiro? O que eu achei assim, muito incrível, João, é que quando a gente estava lá em janeiro falando do arcano arcano do ano, você estava falando de Hierofantes, falou assim: o primeiro semestre vai ser enrolado, vai ser demorado, tudo aquilo que você quer que saia, que aconteça, não vai acontecer, mas quando a gente virar para o segundo semestre, o tempo vai passar muito rápido, e foi exatamente isso que aconteceu. É, Exatamente. E você falou das vacinas, falou, vai demorar, mas quando sair, tem gente tomando terceira dose e nem acabou o ano. que ia vir a vacina, que a vacina ia É, resolver o problema é uma palavra muito forte, mas que ia minimizar muito o que nós estávamos minimizar. vivenciando no começo do ano. Né? A nossa realidade, principalmente quem mora em cidade grande, é muito diferente de quem mora num lugar mais afastado, ou mesmo de quem mora em outro país, nas situações onde que você ainda tem negacionismo, que as pessoas não querem tomar, que tem outras crenças envolvidas nisso, não vou nem entrar nesse mérito. Mas a gente tinha dito isso porque esse é um arcano que fala muito dessa coisa da cura, né, Sim. do salto tecnológico. A gente está vendo, atrasou um pouco, mas o 5G agora foi o leilão. Hum, Foi há poucos dias atrás foi anunciado como é que isso vai ser distribuído entre as operadoras, o que, que vai ter diferente. Esse salto a gente não tem clareza da onde, a gente pulou, mas não sabe onde vai cair. Mas uhum, isso vai impactar um monte de coisa. Tem um amigo que trabalha numa indústria de automação industrial, uma indústria de automação industrial muito uhum. grande. Ele fala, cara, em 2 anos
As empresas grandes de distribuição vão estar com caminhão elétrico. Então, assim, vai diminuir emissão de gás, mexe com indústria, mexe com um monte de coisa. Provavelmente, logo, a gente não vai mais ter latinha, porque a gente chegou num momento com relação à sustentabilidade, ao custo disso, que deve voltar a ter garrafa. Tudo isso são coisas deste salto que eu falei lá atrás, que a gente já tinha entendido, que agora que a gente vai começar a materializar isso. Então, algumas coisas ainda estão por acontecer, porque foi muito impactante, né, esse ano número 5. Agora a gente já pode começar a olhar o número 6, porque não é estanque, como eu já falei, né? Não é 31 de dezembro, meia-noite, que vai mudar o ano. Essa energia do número 5 agora está muito diluída. Na verdade, dezembro a gente já começa a entrar na do número 6, que é dos enamorados, que é uma energia que fala muito de escolha, que fala muito do seu livre-arbítrio, que fala muito de conexão com as pessoas, de você se conectar, e o quanto que isso é importante, esta conexão. E eu tenho percebido nas minhas consultas nos últimos dias, algumas pessoas têm me procurado com dificuldade para sair do isolamento. A gente xingou muito quando foi forçado a ficar, aprendeu a conviver com isso, e agora que precisa voltar, porque a gente precisa voltar, né? Num outro momento, com outro cuidado ainda, de uma outra forma, mas tem gente que não está conseguindo se conectar. Isso é diferente. Que tem a ver com este processo do ano que vem, que vai exigir muito desta conexão. Sua vida para andar, de uma forma geral, vai depender dessas conexões que você tem com as pessoas. Não só físico, né? Até porque ainda está tudo muito tumultuado, mas o quanto que você fala, o quanto que você expande. Por exemplo, esse anúncio que você fez quando você entrou das terapias, esse tipo de trabalho ele vai ser muito importante, que vai ter muita gente precisando de ajuda para se conectar. Entendi. É um pouco do que nós vamos ver no número 6 ainda. Mas, se tudo der certo, janeiro fica aqui talvez, para a gente falar sobre isso. É verdade. E a gente tem mais alguma coisa, algum anúncio hoje? Acho que não, né? Hoje tá uma energia mais tênue. Direto, assim, né? Mais tênue, que eu acho que é essa coisa desse fim, né? O Hierophante fecha o ciclo dele, dessa coisa do disciplinar, que foi uma coisa que a gente viveu muito, né? Da fé, da organização, da lentidão, da cura. Tudo isso agora começa já a viver um outro momento. Então eu tiro uma carta para ver como é que vai ser o fim deste ciclo, e aí começa o outro, e aí matematicamente o Papa não termina aqui, né? Quando nos números você somar 5 de novo, nós vamos viver tudo isso de um outro jeito. Com pandemia? Não sei, depende de outras questões, depende, mas essa energia da lentidão, da burocracia, da disciplina, das questões de fé, ela vai se repetir. As questões econômicas também começa a ter uma melhora agora, que no ano que vem vai ser muito forte, e toda vez que você olhar historicamente, né, para trás, some os números que você vai ver os anos que foram número 5, você vai ver, isso eu falei lá na primeira live, que teve momentos, né, em contextos diferentes, mas muito parecidos com o que a gente viveu esse ano também. Entendi. Mas vamos lá. E aí, já pensou sair namorados? Fala, o Hierophante passando bastão para os enamorados, né? Eu adoro, porque agora a gente está falando de ruptura, de mudança. É verdade. Eu acho que a torre é muito forte, mas... Olha, não sei, enquanto você estava falando, me veio muito assim, nós estamos entre eclipses, então, por mais que a gente já esteja assim, indo para o último mês de 2021, ainda tem espaço para acontecer muita coisa, muita mudança. Parece, assim, o tempo, a gente tem a sensação de aceleração, que vai passar muito rápido, e vai mesmo, mês de dezembro vai ser um suspiro, só que, ao mesmo tempo, ele é muito intenso em muitas coisas que ainda podem acontecer. Sim, porque, é o último eclipse no signo de Sagitário, vai ser uma lua nova, então eu acho que vai vir essa energia do novo, né, dessa coisa da transição, e muito dessa energia de mais leveza, né, porque os enamorados talvez não vai ser tão pesado que nem o Hierophante foi para 2021. Não. E essa coisa dessa leveza, dessa expectativa, ela está muito presente nas pessoas, né? Todo mundo quer que acabe logo o ano. Mais do que de outras vezes. Sempre a gente fica falando essa coisa que acabe logo, né? É verdade. Renovação. E agora é isso, porque esse já é um final de ano diferente.
apesar que a questão do carnaval ainda está muito incerta, você pode visitar as pessoas, você pode se conectar com as pessoas, que no ano passado a gente não podia fazer. O recomendado era que não tivesse 10 pessoas, lembra? Tinha toda aquela situação. Agora é diferente. Então tem essa coisa da ansiedade de tem que acabar logo. É verdade. Então eu vou tirar uma carta que é a energia do mês de dezembro. E eu tô muito vidente, né? Lembra no mês passado eu falei, já pensou sai a torre? Aí pá, sai a torre. Cara, o que a gente pode falar? Primeiro eu vou falar do Enamorados, depois a gente pensa ele com o Hierofante, como é que ele se liga nisso. Mas é exata, parece mentira, né? Eu baralhei, tirei aqui ao vivo. O vídeo vai ver. Então a gente entra nessa energia, porque 2022, você soma os 3 números 2, você tem o 6, um ano bissexto, né? Essa energia de conexão, de escolhas, de oportunidade. Todo ano, o número 6 tem um crescimento econômico. Esse mês de dezembro já começa a trazer esse pedido de conexão, um outro movimento econômico acontecendo, pede para que você se harmonize. Eu acho que a energia que tem para esse mês de dezembro é de você se harmonizar, principalmente com o seu ambiente, né? Com as pessoas que estão com você, nas coisas do seu dia a dia. É o que você falou, essa renovação da lua nova, tudo isso vem muito nesse como que eu estou agora, como que eu estou neste momento de mudança, de transição, ou se eu estou buscando uma mudança e uma transição na minha vida, como que eu aproveito essa energia que está disponível, né? Disponível para todo mundo, isso não é para mim e para você. Como é que você pega isso e você leva isso de uma outra forma? Né? É um ano que exige muita responsabilidade, porque um mês, né? E aí, um pouco do ano também, as coisas acabam se confundindo no que eu vou falar. Mas o número 6 é um número de responsabilidade. No tarô, essa é a carta que representa o livre-arbítrio. Por quê? É a escolha, né? Se você faz uma escolha com o seu coração, esse caminho tende a te levar para um crescimento, para uma evolução. Se você pensa por outros critérios ou se precipita, você vai para um caminho tortuoso e onde você tem as cartas que são mais tensas, mais intensas. Morte, diabo, torre, porque você não fez a escolha correta e o destino te coloca no seu lugar. Então, o mês de dezembro é esse mês das escolhas. Quais são as escolhas que você precisa fazer, precisa se harmonizar, ouvir o seu coração, perceber a sua intuição neste momento de renovação, para que as coisas possam ir acontecendo. Então, é uma carta, né, os enamorados, né, os amantes aqui do Lovers, que fala de amor. A gente vai ver como é que isso vai surgir quando você tirar uma carta de amor, então tem uma intensidade diferente, né? É uma carta muito boa quando a gente pensa na parte material, porque sempre fala de escolha, de oportunidade. Quando eu vou ler para alguém e a pessoa está numa entrevista de trabalho, está participando de algum processo, e tem essa carta, sempre ela vai ter mais de uma escolha. Então, se você está participando de uma entrevista, está esperando uma resposta, se prepara que você vai ter que tomar a decisão ou de um ou de outro. Você vai ter uma resposta. Fala de abertura, economicamente, materialmente, tudo que fala de terra, essa carta fala de crescimento. Espiritualmente também é uma carta positiva, porque o anjo está aqui, com o sol atrás. Verdade. Né? Então tem uma conexão espiritual com esse mundo, mas mentalmente é uma carta de dúvida. Porque essa escolha, né? A escolha entre o certo e o errado, a virtude e o vício, né? Quando você olha o tarô de Marcélia, eu vou pegar um tarô de Marcélia para mostrar essa carta. Ela está falando dessa escolha que você tem que fazer. Como é que você vai fazer essa escolha? E você faz essa escolha se conectando com a sua espiritualidade, com as coisas que fazem sentido para você nesse momento. Só assim você vai conseguir perceber isso. O que você fala? Eu falo o seguinte, ó, veio um aviso, na verdade, porque essa coisa da responsabilidade é algo que eu nunca tinha pensado sobre a Carta dos Enamorados, mas faz muito sentido, e isso tá me remetendo às consultas de tarô. Sabe, assim, quando a pessoa pergunta de alguma coisa do futuro, e aí depois não acontece, e a pessoa vem falar para você, ela volta só para falar, não aconteceu. Quando acontece, ninguém lembra de você, né? Mas quando não acontece, fala, tá vendo? Aquilo lá que você falou que ia acontecer, não aconteceu. E aí, por que responsabilidade? Porque, por mais que você possa olhar numa consulta de tarô e falar do futuro, ele está te dando nuances de futuro, de
o caminho está inclinando para essa direção, mas no meio do caminho você pode mudar de ideia, no meio do caminho você pode falar, não, não é isso que eu quero. E como que vai acontecer se você falar, não, não é isso que eu quero? Né? Então, a responsabilidade é muito isso, de você que faz o seu caminho, você que escolhe o seu futuro, você que constrói a partir de hoje o que você quer que aconteça amanhã. Por isso que tem essa questão da responsabilidade, né? Quando eu saio namorados, as pessoas que conhecem um pouco, elas falam, nossa, abertura, vai dar tudo certo, livre-arbítrio, com responsabilidade, né? No tarot no Rider-Waite, que é esta carta aqui, ó, essa representação que está aqui é de Adão e Eva. Então, a Eva de um lado, com a macieira e a serpente enrolada, e o Adão atrás com a sarça ardendo. É a saída do paraíso. A decisão deles mudou a humanidade. É a saída do paraíso. No tarô de Marcélia, é muito mais a escolha entre a virtude e o vício, né? Qual o caminho que você vai escolher? Veja um pouco do que eu estava falando. As pessoas se tocam, né? Não mutuamente, um toca um, que toca o outro, que vai se conectando nisso, né? E tem essa coisa do Cupido, que fala do amor, né? Uma outra coisa que é muito forte nessa carta também é você tomar cuidado para não colocar a emoção à frente de tudo. Né? Como está falando muito do coração, do Cupido, dos enamorados, não é só a emoção, né? Essa escolha, ela leva em consideração o seu coração, mas ela não é emoção pura, senão você tem uma situação para lidar. Verdade. Ixi, e agora, hein? A gente tem que começar pelo relacionamento hoje, né? A gente sempre começa pelo trabalho. Oportunidade, né? E olha, isso daí conecta muito com... Eu acompanho o podcast da Molly McCoy, já falei dela 1 milhão de vezes aqui nessas lives. E ela tem uma astrologia que ela chama de astrologia da alma, né? Ou astrologia cósmica. Então, ela se conecta assim com guias, frequências muito altas, e ela sempre traz umas informações muito legais. E já que saiu a carta dos enamorados, e eu falei que a gente ainda tem uma lua nova com eclipse, né? No dia 4 de dezembro vai ser o último eclipse em Sagitário até sei lá quando. Ela fala muito da abertura para as pessoas começarem a se conectar com as suas famílias de alma, com alma gêmea. E alma gêmea não é só amor romântico, tá? Alma gêmea, às vezes, é parceria de trabalho, às vezes é um amigo, né? E, assim, são pessoas que vão vir para a sua vida para caminhar com você, né? Essa coisa dos enamorados, para mim, fala muito dessa escolha do caminho de vida, né? Do que você vai fazer daqui para frente. E pessoas na mesma vibração, elas vão acabar se atraindo para se ajudar nesse novo ciclo. Né? Então, ela fala assim, da gente ter encerrado um ciclo kármico, de assim, pode perceber, os últimos 10 anos da sua vida, você falava, meu Deus, de novo vivendo isso, de novo essa situação, parece que não acaba nunca. Então, ela falou que encerrou e começa um novo ciclo kármico, ou seja, um novo ciclo com novas experiências, novos aprendizados. E eu acho que essa coisa dos enamorados que vai abrir para 2022, saiu aqui para o último mês de 2021, é muito um anúncio disso, do quanto que vai abrir muita coisa nova através dos relacionamentos, através das parcerias, através desses relacionamentos que estão para chegar. Muito legal você falar isso, porque é o que eu estava falando das conexões, né? De você se conectar. Tem tudo a ver. É isso. É importante para você, né? Para que a sua vida ande, para que você perca o medo, porque a gente tem medo de tocar agora com tudo o que aconteceu, né? É verdade. Alguns menos. Mas a realidade das pessoas ainda é tensa com relação a isso. Então passa por um momento se a gente olhar essas coisas também. E como será que vai ficar essa situação da pandemia, né, João? Porque estão começando a descobrir, porque, eu achei legal uma única coisa, assim, a única coisa que talvez a gente fale da pandemia e da vacina, mas é que eu achei muito interessante essa observação. Que, assim, lá no hemisfério norte, né, nos países desenvolvidos, tipo Estados Unidos, Europa, começou a vacinação antes. Então, eles também descobriram antes que a gente que, a partir do 6º mês, a vacina, ela perde eficácia. E aí, eles estão agora correndo para dar mais uma dose de vacina. Só que a gente aqui já sacou e falou, então, com 5 meses, vai todo mundo tomar o reforço. Né? Então, eu achei muito interessante isso que aconteceu com a gente reclama tanto do Brasil, que eu não sei que tanto que a gente reclama, porque todo lugar tá ruim,
Mas eu vejo, assim, as coisas boas, sabe? As oportunidades de que, no fim das contas, o Brasil teve uma vacinação, assim, fenomenal. As pessoas querem se vacinar. Você vê lá nos Estados Unidos, tem gente que não vai se vacinar. Não vai. Vai. Tem uma Tem questão vacina ideológica sobrando e o povo não quer se vacinar. muito forte. Que agora eles vão ter que aprender na marra, né? O Perceberam governo isso vai de ter outra que o quê? forma. Obrigar as pessoas a se vacinar. Uhum. Uma coisa que eu esqueci, eu tô vendo, alguém fez um comentário aqui pedindo para falar da relação do Hierofante com É enamorados. verdade, a gente não somou, né? Obrigado, A alguém gente não, destruiu da você que faz. Experience. O Hierofante é 5, enamorados é 6, então quando a gente soma os dois, a gente tem o 11. O que está por trás disso, no tarot clássico, é a carta da força. Então, assim, não adianta você querer controlar ou tentar controlar todas essas mudanças que estão acontecendo. Tudo que a gente falou até agora, não adianta você falar, cara, tem uma renovação, tem uma mudança, tem um fim de ciclo, tem uma necessidade de conexão, você não tem controle sobre isso. Você tem que trabalhar com essas mudanças, aceitar isso. Então, como força de pano de fundo, né, é um estresse, ainda é um teste de resiliência, porque não terminou, porque parece é muito simbólico, né? O dia 31 ele marca uma energia diferente, né? Eu estou falando que as coisas vai se diluindo, porque numerologicamente e do ponto de vista oracular não é estanque, mas para as pessoas é um marco, né? O dia 31. Então, até isso acontecer, ainda tem testes de resiliência, que é o que a força traz, né? De você não tentar controlar, é o pano de fundo que está por isso. Você precisa aceitar as mudanças, usar isso com responsabilidade, né? É verdade. E também lembrar uma coisa, né, João, de que essa abertura dos enamorados, essas opções, né, ou esses caminhos que vão se abrir, é uma chance para também entrar num caminho melhor, né? Entrar num caminho de encontrar as coisas boas, de você realizar aquilo que você quer realizar, de você encontrar as pessoas que você quer encontrar. Né? É uma libertação, assim, a gente sabe que tem a responsabilidade de, tipo, dependendo das suas escolhas, vai te levar para um caminho ou para outro, mas existe sim a oportunidade de ir para algo muito bom, para algo muito Todo positivo. mundo, de alguma forma, durante este período, a gente teve contato com a finitude, a morte, o medo da morte. Isso teve muito presente nas pessoas de diversas formas, e agora você tem um outro caminho, né? Este outro caminho, simbolicamente falando, a partir de toda a dificuldade que você vivenciou, qual a escolha que você faz para ele? Como que vai ser sua vida agora, que você pode voltar, que você pode se conectar, que tem abertura, que tem uma energia muito fluente, né? Não vou ficar falando do ano que vem, depois a gente deve falar disso se a gente tiver oportunidade. Independente do que eu estou colocando aqui, é só você lembrar que é um ano de eleição. Todo ano de eleição acontece um monte de coisa. Nossa, eu acho que já me lembraram pelo menos 3 vezes que ano que vem é ano de eleição. Eu estou muito assim, away do tempo. É só você lembrar que tem uma escolha para ser feita, mas que tem uma questão econômica, porque todos os níveis de governo querem se manter no poder, então injeta muito dinheiro na economia, então você tem uma melhora econômica, porque ninguém vai querer sair da situação que está. Né? Independente das questões ideológicas, essa vai ser uma pauta. Então a economia gira de uma outra forma. É verdade. Ó, tá aí, hein? Mais um alerta. Um alerta não, um aprendizado, né, da Carta dos Enamorados. E aí, vamos começar a falar de relacionamento hoje? A gente sempre começa com trabalho. Olha, está aqui a prova, tá? Nós tiramos na câmera, não é invenção que quando eu falo que vai sair torre, sai torre, quando eu falo que vai sair namorados, o João tira namorados. Ai, bizarro isso, né? Essas sincronicidades do tarô. Alguém fez um comentário aqui antes de você abrir sobre vacina, né? E eu não estou defendendo vacina, não. Foi só um comentário. Né? As pessoas precisam perceber. Independente de querer ou não querer, é só você ver que a nossa vida começa a caminhar e que na Europa voltou tudo atrás. Então, você olha para o que está acontecendo na prática. Você pode questionar, e aí a gente ficaria aqui horas falando sobre o conteúdo, se é, se não é, se tem um DNA alterado que pode mudar a vida das pessoas. Tem muitas teorias. Eu estou tentando olhar do ponto de vista desta energia de abertura
que o que significa você ter tomado e para quem não tomou, o que significa isso. Tem muitos debates de você forçar a pessoa ou não forçar a pessoa. Sim. Mas para quem foi vacinado, com relação a quem não foi, não sou no micro. Olha o que está acontecendo na Europa. Verdade. E assim, a gente só falou... a gente falou, na verdade, de coisas que já aconteceram, não de coisas que vão acontecer. Foi só um comentário, assim, ó. Não vamos entrar em controvérsias. Mesmo porque a gente está falando de livre-arbítrio. Se você não quer se vacinar, não vai se vacinar, não. Vai fazer o quê? Exatamente. Ainda mais nesse mês. Olha lá, hein, gente? Tô cortando. Tararã, a gente vai tirar a carta de relacionamento primeiro hoje. Tá bonitinho, ó. Cortei. Você tá de brincadeira! Olha, e bateu 22 aqui, ó, de pessoas que estavam assistindo a live na hora que saiu 22, né? E 22 eles falam que é o número anjo para conexão, alma gêmea, sei lá. Mas, gente, a gente, ó... Ao vivo aqui, ó, tirando a carta. Parece que é mentira, parece que o João fica assim, a gente fica falando e fica, não, peraí, deixa eu colocar a carta dos enamorados na frente que é para mostrar para todo mundo que funciona. Deixa eu fazer um maço aqui no tarô. E aí, João, o que a gente tem para relacionamento? É uma confirmação? É a carta de relacionamento, do se relacionar, né, do tocar o outro, da escolha que você faz de estar ou não com esta pessoa. De estar ou não com alguém, de estar ou não nessa situação que você está hoje. Então, é a carta dos enamorados. É uma carta que fala de amor, de afeto, que fala de alegria, de harmonia, de objetivo. Então, é um momento de harmonização, que pede harmonização, como a gente estava falando, como energia do mês, e é uma carta que, enquanto namorado, para essa harmonização acontecer, você tem uma força por trás. Então, como que você lida com a sua resiliência para você conseguir ter esse espaço com o outro, respeitar o outro, se respeitar dentro dessa história, né? Eu falei um pouco de uma coisa que é importante quando a gente pensa nessa carta, que é o se harmonizar, né? Mesmo dentro, se harmonizar dentro da relação que você tá, ou se harmonizar com você quando você busca alguém. Então, essa é uma outra coisa que as pessoas sempre me procuram na leitura oracular. Se eu e namorados, eu tô solteiro, então vai ter uma mudança? Sim, ela pode indicar isso. Mas que mudança que você está falando? Quem que você está querendo atrair para a sua vida? Né? Que escolha é essa que você vai fazer? Você vai repetir um padrão anterior, porque é melhor não estar só? Ou você está consciente, tem percepção a seu respeito para poder iniciar uma história nova? Sim. Mas E, João, o mês passado a torre saiu para trabalho ou a torre saiu para relacionamento? Porque a gente tirou torre e morte. Foi para trabalho. Foi para trabalho, a morte foi relacionamento, né? Eu lembro que o dia do mês foi da justiça. E aí era morte e tempo todo. É só fazendo uma conexão. A torre ela apareceu. Bom, por enquanto não saiu a torre, a gente tem mais uma carta para tirar, mas a gente está na parte de relacionamento, e eu só ia fazer uma conexão, porque mesmo torre ou morte, né, mas a morte, vamos falar, a morte fala de transformação, de finalização, e aí entrando nessa energia namorados para a área de relacionamento para dezembro, fala muito dessa harmonização com aquilo que morreu no ciclo anterior. E o que morreu, muitas vezes, não é o relacionamento, né? Assim, nossa, terminei meu relacionamento, já vou achar outra pessoa. Às vezes não é isso. É simplesmente vivenciar as suas conexões de uma forma renovada, de uma forma harmônica, que nem o João tá batendo muita tecla nisso de harmonia. É isso, mas é uma harmonia com quem? Com quem você é, né? Então, muitas vezes essa morte é aquela expectativa de, eu quero que a pessoa ela seja desse jeito, e a expectativa de que, era isso que eu queria, mas não é isso que está acontecendo. Então, assim, essa renovação, essa transformação, ela te abre para você, inclusive, viver namorados na relação que você já está. Não está falando simplesmente, então quer dizer que vai aparecer uma alma gêmea, eu vou me apaixonar. Não, às vezes é você harmonizando a sua relação porque você transformou algo em você que impactou o seu relacionamento, né? E para quem tá solteiro, a mesma coisa, é aquilo que você falou, de assim, existe a conexão, mas que tipo de conexão que você tá atraindo para sua vida, né? Então, eu acho que a morte no mês passado, ela trouxe muito essa transformação do que era necessário para justamente as pessoas que
querem vibrar alto ali ou não, né? Mas que querem seguir um caminho ali kármico de aprendizado, de colaboração, ter a oportunidade, né, de se encontrar ou de você se reencontrar dentro das relações que você já tem. Isso é tão importante que você está falando que quando você começou a falar dessa coisa da harmonização, eu me lembrei de uma nuance do tarô. Então, a gente está falando de namorados, tanto de energia do mês quanto de relacionamento. Número 6. Quem é o ressonante, a carta que tem uma ressonância com essa energia dentro do próprio tarô? O diabo. Diabo. 15, 1 mais 5, 6. Se você olha as duas imagens comparadas, a gente está falando da mesma carta. Só que numa eu tenho um anjo, na outra eu tenho o diabo. Esse casal que aqui fez uma escolha, aqui, está contrário. Aqui ele se prende ao seu desejo. Então, o seu desejo, a sua escolha, se não for consciente e harmoniosa, ela te escraviza. Que é o desejo cego, né, animal, essa coisa. Então, são duas cartas que têm um pano de fundo muito parecido nessa questão do número, que não é uma coincidência, mas essa é a energia, né, da escolha. E mesmo na carta do diabo, a escolha que eles fizeram, quando você olha para a amarra que eles estão, nesse baralho isso está bem evidente. É frouxa, tá vendo? Ele podia tirar a corrente do pescoço. Você escolheu não sair da situação que você está. É o que você falou, né? Do que você está escolhendo para ficar nessa situação? Estou muito feliz. Então, gente, existe oportunidade, mas vai de acordo com a sua vibração também, né? Vai de acordo. E quando a gente fala vibração, às vezes não fica muito claro o que é uma vibração, né? Vibração é uma energia. A energia é aquilo que você intenciona, mas não com a cabeça. É aquilo que você intenciona com o seu coração, porque é aquilo que você faz todos os dias. Vou dar um exemplo. Não, eu gostaria muito de eu quero um relacionamento, alma gêmea, mas aí você fica se envolvendo com gente que já está envolvido com outra pessoa. Só um exemplo, tá, gente? Nada, assim, não é um julgamento, só dando um exemplo. Então, o que você está vibrando? Você está vibrando o quê? Pessoas não disponíveis, porque se você vai justamente na pessoa que já está com outra pessoa, você está procurando alguém que é indisponível para você. Tá? E assim, não precisa nem ser uma pessoa que está com outra pessoa, às vezes é uma pessoa que ela deixa muito claro que ela não quer compromisso, mas você fala, não, ela quer, espera só um pouquinho, que eu vou convencer essa pessoa, você vai ver, eu vou convencer, eu vou conquistar essa pessoa vai querer um relacionamento. Então é muito isso de assim, o que você quer um relacionamento, se você quer uma alma gêmea, então escolhe isso e viva isso, né? Não fica assim, enquanto não vê, então eu fico aqui, né, com essas coisas aqui. Não, coloca o objetivo e vai. Né? Vibra isso para o universo trazer, para o universo saber que você está falando a verdade, não que assim, não, eu quero, mas enquanto isso eu vou fazendo escolhas que não estão muito alinhadas com aquilo que eu quero. Não faz sentido. É a história da autossabotagem, né? Eu quero, mas o tempo todo eu fico falando que não vai dar certo, que comigo não funciona, que o outro não me merece, ninguém presta. Ele vai me trair. Autossabotagem. Você vibra tanto, fala tanto, que acontece. Muito cuidado com o que você é isso que você atrai. Gente, vocês perceberam, né? Falei, enamorado, saiu enamorado. A gente ficou falando no mês passado, torre, saiu a torre. Então tem que tomar cuidado com essa intenção, tá? É justamente essa intenção, essa vibração atrai e vem. Todo ato mágico começa com uma intenção, de você firmar a sua intenção. Carta do mago. É verdade. Né? Agora vamos falar de trabalho. Vocês estão ouvindo, né? Eu estou embaralhando carta. Não estou fazendo maço. Estou puxando, mostra um aqui e pega o outro por baixo. É verdade, né? Olha, trabalho saiu o Imperador. O Imperador é uma carta boa para trabalho, né, João? Sim. O Imperador fala de progresso, de crescimento, de vontade dirigida. É a carta que representa a vontade, né? É o empenho na solução, o domínio, o controle. Todas essas são palavras que estão dentro dessa força dessa carta. É uma carta que fala, sim, ela é positiva quando a gente pensa na parte material de trabalho, mas o jogo não está ganho. Precisa de esforço. Esse poder e esse controle, ele vem da sua dedicação e da sua intenção e do seu empenho. É diferente do Sol, né? O Sol fala de progresso, crescimento, ali o jogo está ganho. Mas quando a gente tem a carta do Imperador, a gente está falando, cara, pode dar certo, tudo pode caminhar nesse sentido, mas depende da sua vontade, né? Como que você vai trabalhar com a sua vontade, onde você vai aplicar a sua vontade. É colocando a sua vontade em movimento que você tem possibilidade, sim, de ter crescimento
material, né? Uma das questões que eu sempre me preocupo quando eu vejo a carta do imperador ele tem dificuldade de ouvir. Como ele tem uma vontade muito dirigida e um objetivo muito determinado, ele por vezes não ouve. Então é importante ouvir, até porque a gente já está falando de uma energia de harmonização, de conexão. Uhum, Então preste atenção se você está ouvindo o outro, né? O imperador pode muita coisa, tudo é possível, mas uhum, a resolução e o caminho é difícil. Não, o jogo não está ganho, ainda requer esforço, né? É a vontade dirigida que vai fazer com que isso caminhe. Fazer valer a sua vontade, o que eu quero, como eu quero, é uhum, importante. Mas cuidado para não ser unilateral. Por isso que ela fala, eu estou uhum, falando, chamando a atenção dessa coisa da harmonização. Não adianta eu querer fazer aqui todo dia se você não topa. uhum. Eu tenho certeza que vai dar certo se a gente fizer live todo dia esse horário. E se eu falar, não, não quero. Então aí é onde tem embate. E aí ele não ouve. Então, Sim. é importante prestar atenção nessa coisa da harmonização, dirigir a sua vontade, impor a sua vontade, mas não de forma unilateral, Uhum. respeitando o limite e o tempo dos outros também. E É, aí, ainda mais que. Desculpa. o imperador é 4, com o hierofante 5. Então, do ponto de vista de trabalho, o que tem por trás é 9, Uhum. né? Então, a carta que tem uma ressonância é o eremita. Então, o eremita sempre tem uma mensagem assim: materialmente, as vantagens estão a seu favor, da pessoa que está Uhum. executando, mas é lento, Entendi. tem uma lentidão. Tudo vai se encaminhar. Se você tiver paciência, maturidade, foco, iluminação, caminha. Não é travado, né? É que você falou muito de harmonização, né? De fazer valer a vontade, porque esse é o imperador, né? Tipo, eu faço acontecer, eu faço a minha vontade. Só que a gente tem que lembrar que saiu duas vezes, né? A carta dos enamorados, então essa coisa das relações, dos relacionamentos, das parcerias. Porque assim, quando a gente fala relacionamento, não é só amoroso, a gente tá falando de todos os tipos de relacionamento. É algo que tá em evidente para dezembro, então não é algo que realmente vai poder ser unilateral, que nem você falou. Né? Uhum. E a gente tem uma pergunta aqui, João. Para quem está procurando trabalho, a carta do imperador é boa para isso? Bom, é, aí eu vou responder falando do imperador, não vou responder diretamente para essa pessoa que perguntou, tá? Uhum. Quando o imperador aparece numa situação dessa, estou procurando emprego, e eu tenho essa carta, o que o jogo está falando é: você está procurando mesmo? Aí você quer mesmo trabalhar? Você quer mesmo trabalhar? Se você está procurando, e eu não estou respondendo para a pessoa que perguntou, estou falando da energia que essa carta tem. Se você Uhum. está procurando, se você está se empenhando para isso, tenha paciência que o resultado é garantido. Mas não é Uhum. fácil, o emprego não vai cair do céu. Ninguém vai te dar uma chance sem você se mostrar. Sem você se. Entendi. Eu não gosto muito dessa palavra que está muito pregada, mas a coisa do se empoderar, né? Uhum. Assim, eu sei as minhas qualificações, eu tenho que encontrar alguma coisa que seja boa para mim. Começa da mentalização que você estava falando, né? Cuidado com o Uhum. que você fala. Então, ela é uma carta que oferece uma abertura, sim, que tem uma possibilidade, sim, mas precisa que a pessoa vá procurar. Entendi. Se você ficar esperando, o jogo não está ganho. Se fosse o sol, meu, uma oportunidade vai chegar para você. O julgamento, então, cara, vai É. vir do céu. Mas não, depende de você continuar E sabe buscando. o que, que eu Então, tô tenha lembrando do foco. imperador? Você falando isso de que você tem que buscar, porque eu lembro que uma vez você falou assim que o rei ele é rei do reino, tipo, foi passado para É, gerações. O imperador não, ele foi lá e tomou a força o império, ele conquistou o isso. império, né? O que diferencia o rei do imperador é que o rei ele tem o poder de direito. Então, ele Uhum, vem de uma hierarquia, de uma família real, que representa uma realeza, então ele tem o direito. O imperador ele tem o poder de fato. Ele uhum, tomou o poder. Ele arrancou o rei do lugar e falou: eu sou o imperador agora. Então, uhum, essa coisa de tomar a força, de fazer a sua vontade, é importante. Responde muito dessa pergunta do trabalho: eu vou tomar isso para mim e vou conseguir. uhum, E ele governa para o bem próprio. O imperador sempre fala em benefício próprio. O rei é para o bem do reino, do coletivo. Essa é uma diferença que é importante também. Então, o meu benefício próprio é o meu dia a dia, é o meu trabalho, é a força que eu vou me empenhar para fazer isso. Se eu me empenhar, o resultado é sempre positivo. Essa é uma coisa do imperador também. Se você entendi. colocar força, você vai ter vitória.
mas você precisa colocar força. Uhum. Senão você não toma poder. Uma última coisa que eu vou falar do imperador com relação ao trabalho, porque trabalho está muito relacionado a dinheiro. Às vezes eu acho assim que o imperador ele vem com um certo controle e talvez seja até um aviso assim de, olha, gente, está chegando o fim do ano e talvez não seja o melhor momento, né, de fazer pense assim nas escolhas, né, de assim, o quanto que você realmente assim quer gastar todo o seu dinheiro nesse fim de ano, né? E eu tô falando isso não só pela carta, tá? Eu tô falando isso por causa do podcast da Molly McCord, ela fala dos trânsitos, e ela já tinha dado um aviso, porque a gente está se preparando para ter Vênus retrógrado, né? A cada 2 anos, Marte e Vênus, eles fazem o trânsito deles, mas eles ficam 4 meses num signo. E dessa vez, Vênus, além dela ficar retrógrada, e quando a gente está falando Vênus, a gente está falando da energia de dinheiro, tá? Energia de amor e dinheiro. Então, já que a gente está falando de trabalho e dinheiro, fica esse aviso. E para mim vem muito essa energia capricorniana, que é onde Vênus vai fazer a retrogradação. E vai fazer a conjunção com Plutão, que está lá em Capricórnio. Então, assim, vai ter algum tipo de transformação com relação a essas questões de valores. Então, isso pode acontecer na forma de um impacto financeiro, de perder o emprego, mas assim, não como vai ser só coisa ruim, não é isso. Mas é uma oportunidade de você rever e ressignificar o que isso de valor significa para você, porque muitas vezes a gente confunde a matéria com essa valorização, e para mim o imperador ele está muito assim arraigado na matéria, e às vezes pode existir esse esquecimento, né, dessa coisa dos valores, do caminho do coração, das escolhas que você faz com essa materialidade. Eu respondi a pergunta do comentário sobre quem está procurando, mas para quem está trabalhando, esse controle que você falou, de manter o controle, é importante, né? Quer ter um bom mês de trabalho? Mantenha o controle, mantenha a sua vontade, controle as coisas, materialmente falando, enquanto sua produção, enquanto tempo de trabalho, enquanto seu dinheiro, não perde o controle. É verdade. Esse é o problema. Ai, e aí, terminamos tudo hoje, João? Tem mais alguma coisa? Duplo namorados. Foi muito legal. Obrigado pela oportunidade de estar aqui de novo. Tomara que as pessoas percebam o sentido. Para mim fez muito sentido. Tem coisas bacanas. A gente não está falando de cartas tensas, difíceis, negativas. Sim. A gente está falando de uma abertura de escolhas, responsabilidade, de controle e de um novo ciclo. É verdade. Então, a gente fica por aqui hoje e a gente deve anunciar em algum momento, eu não vou nem falar em breve, mas em algum momento a gente deve anunciar uma live para falar da Carta Regente de 2022, né? A gente ainda vai combinar isso. Mas eu acho legal a gente falar dessa energia do ano, porque de tudo que você falou da energia do Hierofante, lá no comecinho de 2021 fez tanto sentido. E assim, eu acho que ajudou, porque quando a gente acabou passando por momentos muito assim rígidos, por momentos assim que você falava, não vai passar isso, não vai melhorar, e aí depois do segundo semestre as coisas começaram a caminhar, eu acho que pode dar, não sei, uma visão, assim, não falar exatamente o que vai acontecer, mas assim, o que você pode esperar de 2022, né? Ainda mais que é um ano de eleição que você falou. Eu acho isso muito legal. Quando eu falo agora, parece meio abstrato, né? Meio vazio. Mas o outro falou não sei o quê, o outro falou de outro jeito. Ouve o que a gente falou lá em janeiro. E aí você vai perceber as conexões. É verdade. Muito obrigado. Então, muito obrigada, João. Muito obrigada a todos que acompanharam a gente aqui durante o ano. Espero que todos tenham um ótimo fim de ano, uma ótima passagem de ano. E a gente se vê em 2022. Beijo a todos. Um beijo. Tchau, tchau.